Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Uma das vozes mais atuantes da Polícia Civil da Bahia quando o assunto é segurança pública, proteção da mulher e enfrentamento à criminalidade. Uma profissional que já esteve à frente da Delegacia de Proteção ao Turista e hoje comanda a Delegacia da Pituba, a 16ª Delegacia Territorial de Salvador, uma das mais movimentadas. Uma mulher reconhecida por sua atuação rigorosa no combate à violência, sobretudo contra a mulher, e pela defesa de uma atuação policial mais qualificada, humana e próxima da sociedade. É com muita honra que a gente recebe e conversa com a delegada da Polícia Civil da Bahia, Marita Souza. Um prazer recebê-la. Seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é todo meu, Jefferson, de estar aqui com vocês e poder falar daquilo que eu mais gosto, né? Que é justamente da Polícia Civil, da segurança pública em geral. Deixa eu começar falando sobre casos que me parece têm aumentado nos últimos meses, que são sequestros relâmpago com uso do Pix. Como é que se explica esse fenômeno e qual o perfil desses criminosos? Jefferson, nós temos realmente alguns casos desses, deles sequestrarem e pedir para passar o Pix. Isso porque é muito mais fácil, né? O Pix, a pessoa geralmente faz pelo próprio celular, encaminha para uma conta que eles já determinam que conta é aquela, que muitas vezes a gente vai buscar aquela conta em nome de laranjas, e eles fazem com que faça esse Pix. Você falando sobre isso, inclusive eu me recordo de um que a gente fez a prisão dele em 2023, que foi o do Uber. Não sei se você se recorda desse fato. Ele pegava as clientes, né, e ia com o veículo que estava realmente cadastrado na Uber. Ele assaltava essas clientes, levava elas para um local diferente do que tinha sido antes combinado, e dali ele já obrigava que elas fizessem Pix para determinadas contas, né? Inclusive para a própria conta dele. Então, nós instauramos aí uns 6 inquéritos policiais, porque foram os 6 fatos, e conseguimos realmente prendê-lo. Teve prisão preventiva, ele inclusive está preso até hoje, mas ele agia exatamente assim, determinando que elas fizessem as transferências de Pix. Depois deixava elas ir embora, antes fazia diversos tipos de ameaça, inclusive que se houvesse denúncia, ele iria até a residência delas. Mas a gente conseguiu levantar tudo isso, fizemos a prisão dele, conseguimos tirar ele de circulação. Mas ele estava agindo exatamente assim. E tem outros tantos casos que a gente também tem trabalhado, investigado e conseguido fazer as prisões. A senhora está citando esse caso, o motorista de aplicativo. Essas novas tecnologias, esses aplicativos que a gente tem aí para tudo quanto é lado, essas ferramentas facilitam na identificação dos criminosos ou ainda são plataformas falhas? Não, elas facilitam. Inclusive, a própria Uber nos ajudou muito, nos dando informações. Fizemos contato direto com eles. Eles foram assim, parceiros nessa identificação do autor e no alcance de chegar até o autor. Então, eles têm participado, nos ajudado, tem um canal direto com eles. E quando esses fatos ocorrem, essas empresas de aplicativos, eles realmente tendem a nos ajudar. Aliás, que ferramentas digitais a Polícia Civil utiliza hoje para fazer parte mesmo do seu dia a dia, das investigações? Tem sido uma aliada essa parafernália toda, agora com a inteligência artificial, por exemplo? O que está no radar de vocês? Sim, nós temos trabalhado muito com essa questão digital. Inclusive, hoje a polícia ela é toda digital. Nós temos um programa que é o PPE, né, que é da polícia, onde nós fazemos os registros de ocorrências, onde instauramos os procedimentos e tem vários recursos para investigação nesse próprio sistema nosso. Então, hoje, a gente faz toda a comunicação entre delegacias, entre o judiciário também, através desse PPE, e ele tem sido, assim, uma ferramenta excelente, sempre sendo melhorada cada vez mais. PPE, que é abreviatura de quê? É de polícia... Te peguei. Me pegou. Deixa eu falar tanto PPE, daqui a pouco eu lembro e te falo. Mas ele é o sistema da polícia hoje, que está sendo utilizado pela polícia, e esse sistema a gente já faz a ocorrência nesse sistema. A partir dali, a gente faz as oitivas, instauramos os procedimentos, seja um inquérito policial, ou seja, um termo circunstanciado de ocorrência. Ali também fazemos as representações por prisão temporária, prisão preventiva, os relatórios, tudo dentro desse sistema.
Então, ali, quando até um colega, por exemplo, que precisa pesquisar algum fato que está em outra unidade, é só ele trocar a janela, entrar naquela unidade, e ali ele vai poder pesquisar e verificar tudo que é importante para a sua investigação também. Então, hoje é um sistema de comunicação entre a polícia muito mais rápido, muito mais eficaz. Facilita a atuação da polícia e do próprio cidadão que busca o serviço da polícia. Exatamente. Nessa comunicação. A senhora está à frente da delegacia da Pituba, 16ª Delegacia Territorial de Salvador, que é uma das mais movimentadas. A gente ouve muito relato de roubo, furtos, como casos muito frequentes na Pituba. O que na verdade, preocupa no bairro da Pituba e o que a Polícia Civil tem feito de concreto para conter esses crimes? A 16ª, ela cobre a Pituba, o Caminho das Árvores e também o Itaigara. E é uma área complexa por ser uma área densa. Hoje nós temos vários shoppings maiores, os maiores de Salvador, inclusive, estão nessa área. Temos outros shoppings menores. Nós temos bancos, hospitais, clínicas, escritórios. Eu sempre costumo falar de que o nosso polo empresarial que está ali na Tancredo Neves, sim, que também pertence à área de responsabilidade. Ali é Caminho das Árvores, não é? Sim, Caminho das Árvores. Exato. Então é da área de responsabilidade da 16ª Delegacia. Além da população flutuante. Então nós temos todos esses serviços ali na Pituba, então muitas pessoas buscam os serviços. Os shoppings ali têm 70 mil pessoas dia. É como se fosse praticamente um bairro ali funcionando dentro do shopping. Então, com toda essa densidade que nós temos, então, acaba que os crimes contra o patrimônio, eles acontecem em maior... Com muita frequência, né? Com muita frequência. Claro que a gente assim, não tem, por exemplo, crimes contra a vida. Ali a gente quase que não tem praticamente nenhum registro disso. O que prevalece mesmo é crime contra o patrimônio. Contra o patrimônio. Porém, o que a gente mais tem de registro é justamente o crime de estelionato. Todo tipo de estelionato, você imaginar, realmente as pessoas têm sido vítimas. E isso porque talvez até a própria criminalidade esteja migrando para esse tipo de crime, porque até de casa, através de um computador, eles conseguem aplicar determinados golpes. O que mais a gente recebe hoje é telefonema de alguém, de algum banco, e a gente sabe que os bancos raramente ligam para seus clientes. Exatamente. E é ali que surge muitas vezes um golpe, né? Exatamente. O que acontece? Se eles fizerem 10 tentativas no dia e 2 derem certo, eles já garantem o dia deles, né? Então, ainda tem aquela questão que não tem tanta preocupação de repente, estar praticando o crime e ser preso em flagrante, ou a vítima reagir. E é o tipo de crime que tem como prevenir? É mais difícil ou não? Estou aqui só tem imaginando. Como prevenir. Tem como prevenir? Tem como? Aqueles que realmente é mais difícil, mas tem outros que realmente as pessoas poderiam prevenir. Nós temos tido registro recentemente daquele golpe do bilhete premiado, que é um golpe antigo, né? E que tem voltado e muitas pessoas têm caído. Quer dizer, alguém lhe promete que tem um bilhete premiado de 3 milhões, por exemplo, e que vai dividir esse prêmio com você, ou que é uma pessoa que é evangélica, por exemplo, e que não pode sacar aquele valor, que a igreja não permite. E a pessoa não pensa assim, bom, se caso a igreja realmente não permitisse, essa pessoa tem um parente, tem um amigo, tem alguém para poder oferecer esse dinheiro, porque é amigo desconhecido que encontrou na rua. Mas eles aí convencem aquela pessoa de que aquele bilhete realmente existe, está premiado, tem um prêmio ali de 3 milhões. Geralmente existe uma outra pessoa que está junto com esse golpista que se aproxima e demonstra interesse naquele bilhete também. Então a pessoa já pensa assim, pô, mas então tem alguém interessado e eu vou perder essa oportunidade. O que acontece? A pessoa pede algo em troca. Eu te dou esse bilhete premiado, mas para poder você me ajudar a ver 200 mil, 300 mil, Imagine. 400 mil. E aí vai o valor que a pessoa conseguir levantar e entrega àquela pessoa. E depois tu não vai verificar, não existe o bilhete. Como é que se resolve? Ainda existe uma certa descrença de parte da população de que crimes digitais são de difícil solução, porque não se sabe exatamente com quem que a vítima está conversando, como localizar, identificar esse criminoso. Vocês já têm ferramentas mais eficazes para combater e para desvendar crimes feitos nesse ambiente digital? Sim, a gente consegue chegar até o IP que se utilizou, até aquelas pessoas, claro que tem uma investigação bem direcionada para isso. Tem casos que demora muito mais, né? Geralmente são hackers realmente fazendo, pessoas que conhecem bem aquele funcionamento e que dificultam mais a investigação. A senhora já vivenciou casos em que foram solucionados, casos de crimes digitais que foram solucionados
com rapidez? Tem Sim, já? aqueles do dia a dia, né? Quando é esses casos mais complexos, nós temos realmente a unidade especializada que a gente encaminha para essa unidade, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, e aí eles conseguem se aprofundar mais e chega até a autoria. Mas o que eu observo muitas vezes é que as pessoas elas podem, de fato, evitar de ser vítimas. Por exemplo, nós temos outro caso de golpe que acontece muito ali, que é da questão dos consórcios, falsos consórcios, Sim. em que as pessoas vão, na verdade, o interesse dela é de contratar um financiamento, então ela dá um valor já de entrada para aquele local ali, para financiar o restante e aí obter o veículo ou o imóvel, e que geralmente dão 24 horas, 48 horas para poder entregar o bem. E aí a pessoa, é como se tivesse feito esse acordo, mas na hora de assinar o contrato está lá como se fosse consórcio. E está lá o contrato dizendo tudo isso, que se trata de um consórcio, que eles vão encaminhar todos os dados da pessoa para um consórcio que realmente existe, e aquele valor que ela deu de entrada, na verdade, seria o pagamento pela assessoria financeira que eles deram. Então, aí quando a pessoa vai verificar, que aí vai para a delegacia registrar, que a gente solicita o contrato está lá bem claro. Inclusive, ainda vem letras vermelhas. Não assine sem ler. Exato. E muitos até, inclusive, ainda fazem gravação de vídeo. Eles perguntam, você tem conhecimento, se trata de um consórcio? Sim. Que você vai ter que aguardar o sorteio. Tudo muito sofisticado, tudo. Né? E aí eles vão dizendo que sim. Quer dizer, quando vai para a investigação, e alguns inclusive entram até na justiça, mas quando vai verificar, existe o contrato que diz isso, existe uma gravação que está apontando daquela forma. Mas a gente tem, na verdade, tentado colocar como estelionato mesmo, pela questão do grande número de pessoas vítimas. Então, a gente sabe que eles ali levam a pessoa na conversa e acaba fazendo com que a pessoa assine um documento que, na verdade, não é o que a pessoa foi ali buscar. Mas precisa ter esse cuidado. Se você está querendo contratar um financiamento e não um consórcio, você não tem que assinar um contrato como consórcio. Então, quando você acaba fazendo isso, ele já tem a defesa dele. Quando é chamado para ser ouvido, tanto na delegacia ou na própria justiça, então ele já vem com toda aquela documentação e apresenta. Claro que ainda assim a gente tem conseguido lavrar o flagrante como um estelionato, mas acaba que as provas que eles têm também são provas contundentes. Delegada Marita, falando em ambiente virtual, existe a delegacia virtual hoje, não? O cidadão pode fazer lá o seu registro de ocorrência, conseguir um BO, um boletim de ocorrência, de forma virtual. Qual é o efeito prático dessa delegacia virtual? Eu digo no sentido de relato lá um fato ocorrido, eu tenho a resposta da delegacia? Esses casos, eles são investigados também? Sim, porque na verdade, quando você faz esse registro na delegacia digital, esse registro ele é encaminhado para uma unidade física. E aí eles ali vão analisar onde aconteceu o fato, né, ou se aquele fato é de alguma especializada, e encaminha para a unidade. A delegacia recepciona aquele BO e passa a trabalhar aquele BO, independente de ter sido físico o registro lá na unidade mesmo, ou tendo sido pela delegacia digital. Mas acaba sendo uma prestação de serviço eficaz, porque sim, fica muito impessoal também, não? Estou falando muito com base na minha percepção, de não ter olho a olho, de mandar um BO virtual e ficar na expectativa do retorno. Isso acontece de fato na prática? O que facilita a vida do cidadão? Que ele pode fazer essa ocorrência até de casa. Então, muitas vezes ele não tem como se deslocar até a delegacia, ou o fato aconteceu em um local distante de uma unidade policial, ou já está muito tarde, ele pode sentar ali e fazer o BO dele, porque vai ser encaminhado para a unidade. E ali depois ele será chamado para poder ali ele conseguir ratificar todas as informações que ele deu. Claro que quando a pessoa mesmo que faz o seu BO, ela deixa de colocar muitas informações importantes. Né? Quando é um policial, ele sabe o que ele deve perguntar, o que deve constar no BO. E, às vezes, aquela pessoa ela coloca algo que, na verdade, deixou vago tanto a situação real, como alguma informação que precisamos para começarmos a investigação. Mas aí aquela pessoa, ela aí sim, depois é convidada a ir até a delegacia para poder formalizar a sua oitiva, e ali ela já nos dá as informações
da quantidade que a gente precisa dessas informações para poder investigar e chegar até a pessoa. Às vezes precisa de juntar algum documento ou algum vídeo. Às vezes algumas pessoas têm conhecimento maior e aí consegue, na sua própria ocorrência e de sua residência, já junta a documentação necessária. Outros não. Mas aí a gente convida ir até a delegacia e a partir daí a gente pega essas informações maiores. Mas a delegacia já foi dado conhecimento daquele fato porque chegou até a unidade através da delegacia digital. O esforço de combater a violência é tão nobre quanto desafiador, fico aqui imaginando. Quais são os gargalos da Polícia Civil nesse esforço todo de combater a criminalidade, de defender o cidadão? É questão de efetivo, questões tecnológicas ou legislação? Mas essa resposta a gente vai segurar. A gente conversa daqui a pouquinho, continua esse papo com a delegada Marita Souza aqui no Alba Entrevista. A gente volta em um instante só. Já estamos de volta, nossa convidada, a delegada da Polícia Civil da Bahia, Marita Souza, hoje à frente da Delegacia da Pituba, a 16ª Delegacia Territorial de Salvador. Qual é a estrutura da Polícia Civil para combater esses diversos crimes que já foram citados aqui? Qual o gargalo hoje da polícia? É efetivo, tecnológico ou legislação? Tecnológico, nós avançamos bastante, né? Estamos realmente bem nessa questão. Inclusive, PPE, processos policiais eletrônicos. Lembrou. Lembrei. A gente fala sempre no PPE, mas o que é justamente isso? É você conseguir, eletronicamente, ter todos os nossos inquéritos, todos os nossos processos ali naquele sistema. Inclusive, até a comunicação com o Judiciário, com o Ministério Público, a gente já faz através desse sistema. Então, o gargalo não está na área tecnológica? Não. A pessoa faz o registro, seja pessoalmente na delegacia, ou seja, o registro que ela faz através da delegacia digital, todo já vai para esse sistema PPE. E a partir dali a gente faz as oitivas, a gente acessa, a gente faz os relatórios, as representações e encaminha também esse procedimento, tudo através desse procedimento eletrônico que nós temos, que realmente foi um avanço muito grande para a polícia e que vem sempre se melhorando, inclusive outros estados que também adotam também esse sistema do PPE, nós conseguimos ter essa comunicação entre a gente com muito mais fluidez. É muito bom. Então, realmente, isso aí cada vez vem melhorando. Então, essa questão da tecnologia, estamos bem. Bom, a questão de efetivo. Falta, gente. Apesar de que temos tido diversos concursos recentemente. Temos policiais, tanto investigadores como delegados, que entraram recentemente na polícia e... Houve uma convocação recente, Houve né? uma convocação agora recente. Agora em 2025. Isso, exatamente. E provavelmente teremos mais um concurso agora. Mas, assim, a Polícia Civil ela tem cada vez mais aumentado a sua estrutura. Tanto em questões de diretorias, como em questões de delegacias territoriais, delegacias especializadas. E isso também sempre requer que você tenha o pessoal ali para atender. Venha funcionar um serviço de investigação, a estrutura de uma diretoria também. Então, isso sempre requer um número maior de pessoas. E assim, nós temos um grupo muito grande aposentando, né, de policiais. E alguns também que vão entrando agora, que têm feito vários concursos, inclusive hoje nós temos muitos delegados, por exemplo, que eles vieram de fora, passaram no concurso nosso, estão morando aqui, mas muitos também têm aquela vontade de voltar para a sua terra natal. Então fazem o concurso novamente na sua terra natal, em outro local, e acaba saindo. Outros conseguem se adaptar bem à terra e não querem mais deixar, se apaixonam pela Bahia e querem continuar. Muitos até formam família aqui e continuam. Mas essa questão do efetivo realmente é uma coisa que ainda preocupa e, por isso, hoje tem tido um número maior de concursos para tentar justamente abarcar e resolver essa questão do efetivo. É o tipo da área que quanto mais profissionais, melhor. Sim, com certeza. Melhor tem condições para uma atuação mais efetiva, sim, né? Sim. E a legislação? Aproveitar para te perguntar, é uma legislação que facilita a ação policial? Por exemplo, em relação aos crimes digitais, que a gente comentou agora há pouco. Satisfaz? Bom, a cada vez... Hoje a sociedade ela tem evoluído e modificado com muita rapidez, né? Então, a lei ela também tem que tentar acompanhar.
E a gente verifica que sempre tem algum artigo que entra em determinada lei, é criada uma lei para poder alcançar aquele tipo de delito, por exemplo, que se criou. Tem muitos delitos hoje que existem agora que antes não existiam, né? Então, se faz aquela lei e depois alguns artigos vêm melhorando aquela lei para atender também naquela situação de uma modalidade nova de crime que surge. E a gente observa também isso na questão da própria violência contra a mulher, né, que cada vez mais vai avançando. Hoje, inclusive, a gente tem um feminicídio, né, que ela qualifica realmente a morte praticada contra uma mulher e outros tipos de violência. Então, sempre a legislação ela vai tentando acompanhar essas novas modalidades e acompanhar o avanço da sociedade para que a polícia e a justiça também tenham condições, o respaldo jurídico para poder a gente atuar. Delegada, fala-se muito hoje que o cidadão deve participar mais na construção da segurança pública, que não é uma responsabilidade apenas das próprias forças de segurança, mas da sociedade como um todo. Na sua avaliação, como que o cidadão pode contribuir nesse processo, nesse esforço, para ser um agente atuante também dessa construção? Bom, a segurança pública é obrigação do Estado e dever de todos, né? E é necessário que realmente as pessoas participem dessa questão de se ter uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais segura, que aí isso vai beneficiar a todos. E eu sempre costumo falar assim, de que a questão da segurança pública, ela nunca é causa, ela sempre é consequência. Consequência de várias coisas que deixaram de serem feitas lá atrás. Ou é a questão da educação, ou é a questão do desemprego, vários fatores que levam à questão da segurança pública. Mas é necessário, sim, que as pessoas... E eu não vou falar somente na questão, como eu acabei de falar, das pessoas serem um pouco mais atentas ao cair em golpes. Porque tem golpes que são muito simples. Porque se as pessoas tivessem um pouquinho mais de atenção, elas não teriam caído. E muitos chegam e dizem, doutora, eu não sei como é que eu vacilei. Eu acho que me doparam, ainda falo assim. E era uma coisa que eu já conhecia e ali naquele momento eu não prestei muita atenção e caí. Era uma coisa que estava muito claro ali. Então, essas questões... Outras questões até também de você estar sempre observando. O ideal seria vivêssemos num mundo em que você ficasse muito despreocupado. Você pudesse dormir com a sua porta e sua janela. Que a gente deseja. Isso. Você pudesse dormir com a sua porta, a sua janela aberta, seu carro ficasse ali com o seu notebook dentro e nada disso fosse motivo. Não é o que acontece. Infelizmente não é. E temos que viver a realidade. Então, a gente tem que ter o cuidado. Por exemplo, eu sempre digo, se está no local deserto, um local ermo, um local que você não conhece, se você vai embarcar ou desembarcar do carro, seja breve. Não fique dentro do carro utilizando o celular, porque você se torna um alvo fácil. Então, é importante que você também tenha esses cuidados, que você reduza a possibilidade de você ser vítima de um crime. Mas essa divisão de responsabilidades que especialistas tanto defendem, sim, é um dever do Estado, mas responsabilidade de todos, como a senhora mesma destacou agora. Como é que o cidadão pode ter essa atuação mais efetiva? Aumentando a conscientização dele a respeito disso, fazendo mais denúncias, facilitando, por exemplo, também a própria comunicação dele com a polícia? Qual o cenário ideal que a senhora enxerga para envolver a sociedade civil na construção dessa segurança pública? E que as pessoas, inclusive, confiem mais na polícia. Mesmo que elas entendam assim, eu não quero me expor, vou fazer uma denúncia anônima, e que confie que a polícia vai fazer aquela investigação, que a gente vai chegar à autoria daquele fato e que a gente vai conseguir tirar aquela pessoa de circulação do seio da sociedade e isso trazer um pouco mais de paz para a sociedade. Então, é preciso que realmente as pessoas tenham essa participação com a polícia, com a segurança pública, nas questões da redução da criminalidade. Agora, eu sempre falo assim, tudo começa dentro de casa. É preciso também que dentro de casa exista aquela questão da orientação de um filho, do acompanhamento também daquela questão. Porque hoje a gente vê também muitas crianças jovens, né, crianças, adolescentes, que estão entrando nessa questão do crime. Então, quando a gente vai, muitas vezes, verificar, principalmente quando eu estava no Pelourinho, a gente fazia muito isso, de levar aquela criança ou aquele adolescente até a sua residência. E quando chegava lá, às vezes, a própria família era um ambiente que, às vezes, aquele jovem se sentia mais até seguro fora
do que dentro de sua residência. Imagine, né? Às vezes não tinha a figura do pai, ou quando tinha era um pai violento, ou uma mãe usuária de drogas. Então já havia a desestrutura da família. Então hoje precisamos, na sociedade em geral, recuperar essa estrutura familiar, porque tudo começa na família. E dar continuidade na escola. E depois a polícia também que entra nessa questão. Mas hoje a gente precisa recuperar tanto essa questão da educação dentro de casa, da orientação, né, dos pais realmente se voltarem para isso. É todo um contexto que hoje existe, né, que muitas vezes dificulta aquilo ali, mas talvez a gente que tenha um pouco mais de conhecimento, poder levar orientação para aqueles que às vezes ainda estão meio perdidos em como fazer aquela condução. E, por exemplo, na delegacia, muitas vezes eu recebo alguns fatos que às vezes é você sentar e conversar. Não é você instaurar um procedimento e representar pela prisão. Às vezes ali é uma conversa que a pessoa consegue parar e pensar, poxa, não, acho que talvez o caminho seja esse. E muitas coisas acabam sendo solucionadas, né? Então, e a questão também dos colégios, das escolas, de ter aquele aluno se interessar, de ter a esperança pelo futuro, de um bom emprego, de uma boa profissão. Então, a gente também vê alguns jovens, assim, desesperançosos, desinteressados da vida, do futuro. Então, às vezes, a gente precisa recuperar isso. E isso é uma questão da sociedade. A gente não pode nunca pensar assim, ali é problema de fulano, não me atinge. Porque, enquanto sociedade, vai chegar a todos. O que der errado ali, vai acabar dando errado em toda a sociedade. A questão é só de tempo. Então, precisamos ter esse cuidado, essa recuperação. Então, e a conscientização das pessoas de que há uma situação naquele local, precisamos informar a polícia. Muitas vezes a coisa acontece e não se dá o conhecimento à polícia, à delegacia da área ou a uma delegacia especializada, porque a partir do momento que a delegacia da área tem conhecimento, a companhia militar da área tem conhecimento, a gente passa a atuar ali. E aí nosso interesse é o quê? É prender aquela pessoa, tirar de circulação. Inclusive, nós observamos que no último mês reduziu bastante a questão de roubo na área da Pituba. Porque nós tínhamos conhecimento, teve a questão do playboy da Mercedes, né, que ele estava assaltando pessoas com o seu próprio carro e era uma Mercedes. Isso agora em 2025, não foi? Sim, recente agora. E a princípio, a gente achou que talvez podia ser um carro roubado. Ele estava utilizando um carro roubado para poder fazer esses assaltos. Mas aí passamos a investigar. Com essa tecnologia que nós temos hoje, conseguimos acompanhar tudo que acontece na cidade. As pessoas precisam saber que hoje a estrutura de câmeras da Secretaria de Segurança Pública é bastante extensa. Então, a gente consegue pegar nas câmeras e as imagens e ir acompanhando e chegar realmente à autoria daquele fato. E aí conseguimos verificar essa Mercedes se não tinha nenhuma restrição de furto ou de roubo, e quem estava utilizando era o próprio dono daquele carro para assaltar as pessoas. Então, conseguimos também tirar esse de circulação e um outro também que estava fazendo uso de moto e usava aquelas bags, né, nas costas de entrega a domicílio, né, de alimento, algumas coisas, estava utilizando, porque ali, geralmente as pessoas hoje se assustam quando encostam moto, né, infelizmente pela quantidade de roubos e assaltos que ocorrem com pessoas utilizando moto. Mas geralmente quando está usando aquelas bags, não, são trabalhadores e tal. Então ele está se utilizando disso para poder fazer assalto. E a mesma coisa fizemos, começamos a acompanhar, até representar pela prisão dele, identificamos, representamos pela prisão dele e tiramos de circulação. Então, muitas vezes assim, está acontecendo, tem 10 ocorrências de roubo em determinado local, em determinada região. Mas, às vezes, é o mesmo autor ou autores que estão praticando. Então, quando você consegue chegar à denúncia e você chega àquela autoria que você tira, tende a cair aquele tipo de crime naquela área. Delegada Marita, a senhora esteve à frente da Delegacia de Proteção ao Turista durante muito tempo. 13 anos. 13, só 13 anos, só né? 13. Salvador é uma cidade turística, ou seja, essa delegacia tem uma importância muito grande. Pela sua experiência, quais são os principais riscos que os turistas enfrentam em Salvador? Roubo, golpes digitais, violência urbana? O que mais preocupa? Por incrível que pareça, o que a gente mais tem de registro contra o turista é o furto. É o furto, não né? é nem tanto o roubo. O roubo mas é quando, só para diferenciar, quando há violência ou grave ameaça. O furto é aquele... O furto, às vezes a pessoa quando perde o objeto é subtraído ali na surdina. Muitas vezes nem percebe. Às vezes a pessoa só percebe depois que vai procurar o seu celular, alguma coisa, e aí não encontra. E isso aí aumenta o quê? É durante o final da alta estação, durante o carnaval,
em que as pessoas... E olha, Jefferson, não é só o turista não, viu? O baiano também, ele faz muito isso. Ele vai para um local de festa, onde há uma aglomeração muito grande de pessoas, e ele coloca o seu celular, por exemplo, no bolso traseiro, ou até no bolso lateral da bermuda ou da calça. O que ali fica muito fácil eles tirarem, muitas vezes você nem percebe. E muitas vezes, porque assim, você vai para brincar o carnaval, para se distrair, mas tem pessoas que vão para justamente praticar esses delitos. Então, eles fazem aquela aglomeração, aquele empurra-empurra, e quando você vai ver, já levaram o seu objeto. Então, isso é o que a gente tem muita ocorrência. Em local de praia, você está na praia, deixa seu objeto, vai dar um mergulho, quando volta, não encontra. Você está no restaurante, no bar de praia, deixa seu celular ou sua carteira em cima e se distrai, alguém já passou e levou. E isso não é exclusividade para turista, né? Não, pra o baiano, né? Inclusive o baiano, que está acostumado a tantas festas, né? Festa de largo, carnaval e tudo, eles também têm muito registro justamente disso, de que foi com o celular, com a carteira, deixou no bolso e ali acabou sendo subtraído. Para a gente encerrar, a senhora que acumula experiência à frente de duas, só para citar essas duas experiências como mais marcantes, à frente de duas delegacias muito sensíveis, essa do turista e a da Pituba também, o que mais te deixa inquieta enquanto cidadã e delegada? O que está faltando para Salvador, de fato, ser uma cidade mais segura? O que está faltando? Trabalho não é, porque as polícias, né, elas têm se dedicado muito nessa questão de reduzir a criminalidade. O que tem ocorrido, se a gente for observar, tanto de homicídios como de crimes contra o patrimônio, tem havido uma redução. Então, a polícia ela tem se empenhado, inclusive, se observar, tem aumentado muito o número de operações desenvolvidas pela Polícia Civil, também em conjunto com a Polícia Militar. Lá na área de Irapituba são duas companhias, a 35ª e a 13ª, a gente trabalha muito em conjunto, fazemos muitas operações juntos, e isso tende realmente a diminuir. Então, acredito que daqui para frente vai acontecer essa redução na criminalidade. Agora, precisamos realmente ter esse empenho, esse esforço, não só da polícia, como de todos nós, para que a gente consiga ter uma cidade realmente mais segura, uma cidade mais tranquila, uma cidade de paz, né, que acho que todos buscam isso. Então, tem se feito um trabalho muito grande, tanto em Salvador, como na região metropolitana, como no interior do estado, para que a gente consiga ter braços de policiais da segurança pública para realmente conter a criminalidade e fazer a redução dela, de todo sentido, tanto dos crimes contra a vida, como dos crimes contra o patrimônio. Delegada Marita Souza, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso aí na sua empreitada, que eu sei que é grande. Até uma próxima. Obrigada. Eu que agradeço a você, Jefferson, e a todos os seus ouvintes pela oportunidade de vir falar aqui da nossa polícia, da nossa segurança pública. Prazer todo nosso. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.